É isso aí, sente-se à mesa, estamos começando mais um Proposições e hoje, meus amigos, se preparem, viu? Que hoje não é uma conversa para criança, então assim, vem com o coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus vai comunicar muitas coisas ao seu coração. E antes de começar essa conversa incrível com esse convidado de honra, eu quero te fazer aqueles pedidos de sempre. Você possa curtir esse conteúdo, comentar, deixar suas perguntas aqui, os seus comentários e também enviar para algumas pessoas. E obviamente, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, clique aqui embaixo, se inscreva e faça com que aquilo tudo que Deus tem entregado ao nosso coração possa encontrar muitas outras pessoas. É isso aí, editor. Roda a vinheta, vamos para o episódio. Bora! 1, 2. É isso aí, meu povo. De volta aqui nos nossos estúdios aqui em Santo André. E graças a Deus por esse tempo que a gente viveu em Recife. E agora aqui de volta e começando essa nova temporada, esse novo momento aqui com o pé direito. Começando muito bem. Conversando com alguém que há muitos anos, depois vou até te falar isso, mas há muitos anos a gente escuta. E privilégio de viver assim, nem tão perto nem tão longe, mas primeiro apresentar aí, a galera vai bater palmas, senhoras e senhores, não é Nego do Borel não, é Pedro do Borel. Aê! Oh, plateia chegou em peso. Agora, você quer assistir o Proposições ao vivo aqui? É só você chegar aqui, você liga aí pro Felipe e organiza a sua vida. Pedro, obrigado. Você é Pedro do Borel antes do Nego do Borel, né? É. Você é famoso antes do Nego do Borel, né? Mas no Morro do Borel tem três pessoas do Borel famosas. Quem? Primeiro é o Isaías do Borel, que é conhecido no mundo todo aí, né? Isaías do Borel. Depois vem o Pedro do Borel, como missionário. E depois vem o Nego do Borel. Aí tem Eu falei no áudio que viu o Pedro do Borel, eu acho que a pessoa assistiu o Borel falou: cara, mas você vai conversar o que com ele? Tipo, achando que era o Nego do Borel. Não, Pedro do Borel. Menino bom, o Nego do Borel. Legal. Bom. Cara, uma honra ter você aqui. Obrigado pelo Diego que fez a ponte de flash, assim. Mas antes da gente bater esse papo, obviamente, sobre missão, sobre vida, sobre conexão, evangelho, se apresenta um pouquinho aí, fala de você. Ok? Então, eu geralmente sempre corrijo, né? Assim, não é uma correção nada assim, de botar o pessoal no lugar, não. Mas eu acho que tem muito a ver com como as pessoas falam, né? Pedro do Borel, né? Uhum. Porque já traz assim Pedro do Borel, né? Porque Pedro do Borel é meio nome de traficante, né? Pedro do Borel, tem Pedrinho da Flor, Pedrinho da Prata. Mas, assim, o meu nome não é Pedro do Borel, eu sou Pedro Rocha Júnior, meu nome. Pedro Rocha Júnior. E quando as pessoas falam Pedro do Borel, eu gostaria que elas falassem Pedro no Borel e não do. Pedro no Borel. Porque eu não sou do Borel, né? O do tá muito ligado à obediência, né? Pedro do Borel tá ligado à obediência, porque se torna Pedro do Borel por conta da palavra obediência, porque eu como um coração meu missionário de querer falar do amor de Deus, e depois que eu comecei a andar no métier dos crentes, eu comecei a ouvir tanta coisa sobre o reino de Deus, sobre falar o evangelho, pregar, e eu pregava nas ruas, né? Eu comecei a sonhar e desejo de ir para a África, né? Aquele desejo de trabalhar. Eu tô aqui, talvez você não tá aqui, mas eu tô vendo uma foto de uma menina ali e me remeteu muito isso, né? E é da África, ela é da Missão então, África que a gente exatamente. tem lá. E eu lembro que uma vez eu estava num congresso de missão, a gente estava orando, né, cantando, né, e pedindo a Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E eu vi uma foto muito parecida com aquela, só que aquela tá preta e branca. Aqui atrás da gente. Mas assim, uma foto como essa, mas era uma foto colorida, a menina cheia de sangue colorida.
E a impressão que dava que aquela menina dizia pra mim assim na foto: vem me ajudar. A gente tá esperando por você. Pô, eu chorava muito. E daquele dia em diante eu falei: eu quero ir pra África, eu vou pra África. Aí eu comecei a me preparar pra ir pra África, comecei a estudar pra ir pra África. Eu queria ir pra África. E aí, nessa peregrinação de ir pra África, surgiu a oportunidade de conhecer o Borel. Mas eu falei: não, que Borel o quê, irmão? Eu vou fazer o quê no Borel? Eu quero ir pra África, eu sou missionário. Nessa altura você morava onde? Só pra gente... Não, eu morava, eu era de Bangu. Bangu. Aí eu morava mudei pra Penha, né? Morava na Penha. E aí, quando surgiu essa oportunidade, me chamaram para conhecer o Borel. Aí eu falei: não, fiquei relutando. Aí eu tive uma ideia, eu falei: cara, eu vou lá no Borel, né? Aí fui, conheci. Aí quando eles precisaram de uma equipe para começar o trabalho, eu relutei bastante, mas eu falei assim: cara, eu vou para lá, vou ficar 3 meses lá, né? Faço um estágio ali, já estou ajudando as pessoas carentes, e de lá já é né? Já é eu uma vou para ponte. África. É. Mano, eu fui pro Borel. Na época que a gente chegou no Borel, era 89. Era um dos morros mais violentos do Rio de Janeiro. Quando você tem? 61. Caramba, velho. Tá bem demais. Aí, rapaz, 89. quando eu cheguei naquele morro lá, eu um mês e meio, tiro comendo, gente. Cara, era horrível. Mas eu sabia que lá era o lugar que eu tinha que estar. Eu amei aquele lugar, amei aquele. E aí, fiquei 20 anos no morro. 20 anos lá. E a África? Mano, eu só queria estar onde Deus quisesse que eu estivesse. Né? Ele queria que eu estivesse ali, eu fiquei ali 20 anos. Então aí o Pedro Borel surge, né? Porque eu comecei a pregar, comecei a sair, dar testemunho, o pessoal falava assim: nós estamos com o missionário Pedro aqui, que vem lá do Borel. Aí começava a abreviar, Pedro, né? Pedro Borel. E aí ficou, aí entrou na minha história. Tá. Hoje eu não sou nem mais Pedro Borel, né? Porque eu não tô nem mais no Borel. Né? Eu fui pro Egito, fiquei 4 anos no Egito e agora eu tô dentro do lixão. Então, se for por nome, então Pedro do Borel, depois Pedro do Egito, agora Pedro do lixão. Mas eu sou lavado, remido, enxaguado e centrifugado no sangue do Cordeiro. Então, meu nome é Pedro Rocha Júnior. Centrifugado. Sou casado, bem casado, tenho 4 filhos e amo fazer aquilo que eu faço, no meu chamado, na minha convicção e na minha vocação. E a minha vocação, primeiro, é amar o Senhor com todo o meu coração, de toda a minha força, todo o meu entendimento, e amar o próximo, que está ligado ao reino de Deus, né? Sim. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente está fazendo aquilo que, quando eu falo a gente, é que eu me ligo muito com a minha esposa, aquilo que Deus falou. Então vamos daqui para lá, né? Vamos começar essa conversa de hoje para 89. Hoje você não tá mais no Borel. Não. Você tá no Jardim. Hoje eu tô no Jardim Gramacho. Conta que é um lugar conhecido como lixão, né? Eu não gosto de falar que é lixão. Não gosto muito desse nome. Mas, quando você pensa em Jardim Gramacho, todo mundo fala lá no lixão. Porque Jardim Gramacho foi conhecido como o maior lixão da América Latina. Tem até um documentário, né? Lixo Extraordinário, que foi feito lá. Mas, segundo a prefeitura, segundo o governo, né? Eles fecharam o lixão. Tá fechado lá. Mas se você for lá, ele continua lá. Uhum. De maneira clandestina, não sei, mas está lá. As pessoas vivendo da mesma maneira que estavam há alguns anos atrás. Uma vez eu escutei você falando, eu não lembro dos detalhes, mas acho que faz muito sentido você contar aqui de novo para mim e talvez primeira vez para alguns. Aquela coisa do lixo como jardim, não é uma cena que você viu o lixo? Porque é bem interessante que a gente, depois de 20 anos, né? Só para a pessoa entender o enredo da coisa, né? Depois de 20 anos, a gente começou a entender que o nosso tempo no Morro do Borel já estava terminando. E aí minha esposa começou: vamos morar, Pedro. Eu falei: vamos morar. Mas assim, vamos morar, mas eu não queria sair, né, cara? Estabilizou, né? Porque no Morro do Borel estava estabilizado. Você imagina, minha idade e tal. Mas no Morro do Borel a gente construiu uma creche, um ambulatório médico, uma escola de música, implantamos 2 igrejas. Então estava tudo estabelecido. Eu sabia onde estava cada prego de cada construção. Tinha um patrimônio bem legal lá. Era só administrar, né? Envolver os moradores. Você trabalhou, E aí minha esposa foi dar aula no Líbano. Voltou pelo Egito. Falou: Pedro, eu acho que vou morar. Eu passei pelo Egito. Falei: minha mãe, olha só, Deus já libertou a gente do Egito. Amém? Vou voltar para o Egito, não. Que voltar para o Egito. E sem contar que você, nesses congressos de missões, se ouvia tanta história do Oriente Médio que não pode falar, e vai ser expulso, aí é terrorista. Eu falei: meu irmão, fazer o que num lugar como esse?
Deixa eu ficar no Borel, né? Porque no meio do tiroteio eu sei pra onde eu corro, sei o que eu falo, sei como me defendo, né? Tem carta na manga, assim, de amigos, né? Mesmo que você for preso, tem alguém que vai te visitar. Imagina tu ser preso no Oriente Médio, se for preso, né? Como missionário. Então, era uma coisa muito longe. E aí, passou um ano, a gente tava orando, mas não tava orando pra ir embora. Minha esposa voltou de novo. E quando ela voltou pelo Egito, ela ficou uma semana, né? Ela voltou e falou, Pedro, vamos morar, vamos morar. Eu falei, meu amor, sem chance. Eu sou o homem da casa, sou o cabeça, pô. Então quem manda na minha casa, assim, a nível espiritual, sou eu, né? Rapaz, eu fui dar aula em Fortaleza, quando eu voltei, sentei do lado de dois caras, fiquei uma semana em Fortaleza, sentei do lado de dois caras, parecia um culto pentecostal, os caras, eu falei, cara, que é isso, né? Aí um cara me pediu licença, voltou, depois o cara olhou pra mim e do nada falou assim, what is city? Eu falei, Rio de Janeiro. Oh, Rio de Janeiro, beautiful. Rio de Janeiro, Copacabana, Carnaval, Maracanã, mulher bonita. Eu falei, rapaz, tudo a mesma coisa, né? Só, né? Aí eu olhei pro cara e falei, eu perguntei pra ele assim, where are you from? Aí ele falou assim, Masri. Só que ele falou no idioma dele, eu não entendia. Masri é egípcio, né? Mas eu falei, Masri. Ele falou, Egito, Egito. Eu falei, Egito. Aí o cara mandou essa pra mim. Você conhece o Egito? Eu falei, não. Aí o cara falou, você precisa vir pro Egito. Cara, a mula falando dentro do avião. Meu amigo, ó, eu tô aqui no podcast, daqui a pouco eu vou chegar em casa, minha esposa vai perguntar como é que foi lá, que você falou, né? Contei de viagem, ela perguntou aí, como é que foi a viagem? Eu falei, ó, foi legal, tinha tantos alunos. Não, como é que foi tua viagem dentro do avião? Eu falei, Ah, mas por que, Nádia? Não, sem você sentou do lado de turbulência. quem? Eu falei, pô, Aí eu fui orar e Deus, a palavra que Deus me deu pro Egito foi assim, ó, aonde a tua esposa for, você vai. Então entendi, né? Não precisava relutar. A palavra estava com ela. Falei, meu irmão, se eu for, eu vou. Eu só tô falando isso pra tu entender agora que vai chegar com a tua Lá no pergunta. jardim. Ficamos 4 anos no Egito, implantamos um projeto maravilhoso, lindo demais, depois da Primavera Árabe, a gente voltou. Quando a gente voltou, a gente tentou voltar pro Borel. Tipo assim, vamos voltar para casa, né? Que eu Aham. só tinha passado a liderança. Eu falei que ia passar 2 anos, fiquei 4 anos no Egito. Quando eu voltei, vamos retornar pro lugar. Quando a gente chegou no lugar, sabe aquela coisa que não, não bate mais. Você tem certeza que o teu tempo terminou ali. Uhum. A gente passou toda a liderança, aí eu, né, espiritual, nem precisei orar, já tinha convicção depois de 20 anos no Borel, 4 anos no Egito, já tenho experiência suficiente. Eu falei, eu vou virar um conferencista, pô, agora. Itinerante. Agora eu vou só pregar, contando as experiências, Pedro do Egito e tal, né? E aí minha esposa foi dar uma consultoria nesse lugar chamado Jardim Gramacha, se foi ajudar uma organização lá. E ela falou pro pessoal, olha, eu preciso conhecer o lugar para me saber como é que eu posso ensinar vocês, ajudar vocês. Mas eu preciso ver o lugar. Só que o pessoal não queria levar ela lá dentro do lixão mesmo, porque lá era miséria mesmo, bravo. Só que eles não, assim, parecia que não conhecia minha esposa. Não ia ser nada para Aham. minha esposa. Um dia minha esposa pegou o carro, em vez dela vir para casa, né? Que o projeto do pessoal dava 2 quilômetros de onde a gente está hoje. Ela pegou o carro e entrou para dentro do lixão. Chegou lá, parou o carro, viu um montão de gente em cima dela pedindo coisa, perguntando se ela trouxe alguma coisa. Ela disse que não. De lá ela ligou para mim, agora entra a saga, né? Ela ligou para mim e falou assim: falei, Nádia, e aí? Ela, Pedro, preciso falar com você. Eu falei, você tá onde? Ela, Pedro, eu estou aqui no lixão. Meu amor, eu acho que eu encontrei um lugar com muitas oportunidades. Eu falei, Nádia, sai daí agora. Pega o carro. Não quero saber, volta. Que eu sei, cara, minha esposa é perigosa, mano. Ela que tinha que estar aqui falando. Né, Diego? Ela vem, vamos marcar com Vem ela. mesmo, vem mesmo. Vem, a história dela é maravilhosa. E ela chegou em casa, Pedro, ó, eu acho que Deus. Aí ela tem uma frase que eu gosto muito, ela diz assim: na procura por novos caminhos, Deus nos conduziu a Jardim Gramacho. E ela ficou lá 6 meses. Todo dia ela ia para lá. Agora, não só ela ia lá, ajudava lá na organização, mas ela entrava com o carro dela. Aí conheceu 2 adolescentes grávidos, como enfermeira, ela começou a acompanhar até a gravidez, né, até o teu bebê. Aí, quando teve bebê, ela já tinha agora um lugar para vir todo dia ver o bebê, ensinar, amamentar. E aí, depois de 6 meses, mano, depois de 6 meses, falei, eu vou lá contigo. Aí eu fui. E era um verão, assim, janeirão. Rapaz, eu cheguei lá, só os crentes vão entender isso, tá?
Meu irmão, nem Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram naquele lugar. Aquilo era mais do que uma fornalha. Mas não, aquilo lá nem Felipe calor, de carruagem. Mano, mas muito calor. Eu falei, caraca. Aí, quando eu saí, eu fiquei... Eu como carioca da Gêmea, fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de não saber que existia um lugar como aquele no Rio de Janeiro. Vergonha. Porque eu não tô falando de deserto da África, não tô falando de Nordeste, não. Tô falando de Rio de Janeiro, mano. Lá Rio dentro, de Janeiro. 30 quilômetros de Copacabana. As condições que as pessoas moravam ali. O lugar, olhar para as pessoas. Eu saí do carro, fiquei olhando assim, olhando para minha esposa. Minha esposa já conheceu algumas pessoas, eu fiquei... Eu não tinha nem... E olha que eu sou um cara comunicativo. Eu olhei para as crianças, jogava bode de gude, fiquei olhando, olhando. E o nome do lugar é Jardim Gramacho, né? E aí, minha cabeça, né? Eu comecei a olhar para as pessoas, não falava nada, mano. Só via a situação e falava, meu Deus. Aí eu cheguei em casa, falei, naquele lugar é aquele. O que você acha? Falei, não acho nada. Eu não dormi direito. No outro dia, aí voltei de novo com ela semana seguinte, ela estava indo, na outra semana, fui com ela. Aí tem um dia que eu cheguei lá, eu olhei para ela e falei assim, meu amor, aqui tem um jardim. Aí ela, o quê? Eu falei assim, eu vejo um jardim aqui. Aqui tem um jardim. Aí eu comecei a olhar para as pessoas e ver jardim nas pessoas, né? E eu falei assim, onde tem gente, tem jardim. Depende do que tu vai semear. E a minha esposa, ela tem isso me fez remeter muito... A gente tem um blog, né, no nosso site, que a minha esposa tem uma palavra, te encorajo até você ler depois. E eu também tenho que ler, a turma que está aqui tem que ver. Você pode ver lá, no Aja, né? No site da Aja. Tem um blog, está escrito assim, Terra Boa. É um artigo que ela escreveu. Então a gente fala assim, todo mundo é terra boa, mano. Todo mundo, de novo, todo mundo é terra boa. Depende do que vai semear. Né? E aí tem passagem bíblica que vai falar sobre isso, né? O que é semeado na vida das pessoas? No que tu semeia, vai colher. Então, se você semear coisas boas, vai... Então, aí, o primeiro nome que a gente deu pro nosso projeto foi Eu Vejo um Jardim, em Jardim Gramacho. Mas como é que você vê um jardim no meio de um lixão, mano? Não tem como. Mas não era o lixão, a gente estava olhando além. Sim. E aí tem uma frase que a minha esposa fala que eu amo muito, né? Eu amo demais essa frase. Essa frase ela é muito forte. Ela diz assim: pessoas têm rosto, têm nome e têm história. Então, meu papel não é julgar as pessoas. Eu tô aqui agora, eu sei o teu nome agora. Mas a primeira coisa que, quando eu me aproximo de você, a primeira coisa que eu vejo é um rosto. Depois uma apresentação, né? Daniel, Pedro, né? E depois de um bom tempo de comunhão, você conhece a história. Então, o nosso papel não era julgar as pessoas que estavam no meio daquele lixão, mas era conhecer a história. E por isso a gente ficou ali 1 ano e meio, só andando no meio das pessoas, só sentindo o cheiro das pessoas, conhecendo a história das pessoas, até que um dia minha esposa, passando por um lugar que a gente passava sempre, ela olhou para dentro do terreno, tinha um barraco muito feio, uma árvore crescendo assim no meio, uma amendoeira, muito lixo, um chiqueiro com muito porco. Ela olhou e disse assim, vamos comprar essa árvore aí, Pedro? Eu falei, mas você comprou uma árvore, Nádia? Não sei. Mas debaixo dessa árvore nós vamos ter muita história para contar. A gente comprou a árvore por R$3.000, o terreno, né? Pagamos em 6 vezes de 500. E hoje o projeto que está lá, se você chega lá, talvez você não consiga imaginar isso, né? Mas quando você chega num lugar que você vê aquela montoeira de lixos, depósitos de lixos, as pessoas da maneira como elas trabalham, quando você vai entrando, que você chega no projeto, você fala que lá é um oásis. Porque o lugar é muito bonito, é muito limpo, né? E as crianças elas têm o direito de estar num lugar daquele como limpo, com tudo com muita excelência para elas. E aí surgiu ali a Aja, né? O Aja significa trazer à existência aquilo que não existe. É um Aja mesmo de Gênesis. O haja luz, né? Mas o Aja tem 2 palavras, né? A e já. Então a gente entende, há alguma coisa a ser feita, faça já e faça com amor. Então daí que surgiu, eu vejo o jardim, né? Onde tem pessoas, tem jardim. Por isso que isso mexe muito com a gente. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ficaria aqui muito tempo te ouvindo, lógico. Mas o que te assustou tanto
Porque me assustou saber que te assustou tanto. Porque você já tinha uma experiência num lugar Sim, de muita vulnerabilidade. Qual foi a grande diferença entre a vulnerabilidade do Borel com a vulnerabilidade do Gramacho? A vulnerabilidade do Borel estava ligado muito à violência, né? Uhum. A favela, aquilo que você já tem como um preconceito, né? Marginalização, tá ali. Mas o Jardim Gramacho não. O Jardim Gramacho era miséria mesmo, mano. Nenhum ser humano pode viver nas condições daquele lugar ali, não. Né? Não tem como. Qual é a cena que você te A chocou mais? Assim? A cena era estar no meio da sujeira, né, cara? Que já fazia parte do. Mas quando você conhece as pessoas, você percebe que elas estão ali, mas elas não querem estar ali, elas querem melhor, sabe? Aquela coisa. Não é que elas começam a acostumar com aquele ambiente. E isso é ruim, é perigoso, né? Vai acostumando Então com a você está sujeira, num lugar né? que você não tem água, você está num lugar em que Esgoto. não tem saneamento básico nenhum, você está num lugar que as pessoas moram. Isso, tô falando eu. Você chega na casa de alguém, você olha para a pessoa, tem um quarto lá, como isso aqui, né? Tá aqui, ó. Tem um barraco lá. E a primeira coisa que você pergunta assim, onde é o banheiro, né? Não tem? Uhum. Então, se não tem, a tua cabeça voa, né, cara? Sua cabeça fala, como é que faz? Onde faz? Como toma banho? Né? Por isso que na pandemia, era... Acho que o tempo vai contar a história dessa pandemia. Não estou dizendo que ela não aconteceu, mas teve muita coisa que podia ser evitado, né? Mas como é que eu chego num ambiente como aquele e falo para as pessoas assim, ó, a partir de agora vocês têm que ficar dentro de casa? Como é que fica dentro de casa, mano, num barraco com 6, 7 filhos? Tem nem Como é que você janela. fala para ela assim, Ah, ó, tem que lavar a mão todo dia, manter a mão... Como você fala lavar o isso? quê? Tem que passar... Álcool gel. E outra coisa, a gente fez mais de 1.500 máscaras, mano. Muito mais. A gente fez, pintou, se tornou uma terapia das crianças pintar cada uma a sua máscara. Quem que usava máscara? Ninguém. Numa roda que a minha esposa é formada em saúde pública, ela fez uma roda assim que começou na pandemia, a gente trabalhou todos os dias. Aí minha esposa fez uma roda e separou as mulheres, botou assim de 1,5 m, todo mundo separado, o pessoal estranhou, porque as nossas rodas eram tudo muito, né, muito próximo. Aí minha esposa falou, ó, vocês sabem que está acontecendo isso, agora a gente vai ter que tomar alguns cuidados. E a gente, como organização, tinha que seguir Cumprir, um protocolo. claro. Né? Claro. Porque se a gente não fosse uma organização, de verdade, eu não seguiria alguns protocolos que foi imposto. Né? Naquele lugar, E né? hoje é até difícil você falar isso aqui, né? Mas não cumpriria mesmo, não tem problema. Nem precisa cortar isso, não cumpriria. Faz sentido cumprir lá. Aí uma senhora falou assim, mas, Nádia, você acha que essa bactéria... Não, você acha que esse vírus vai chegar aqui? Minha filha, quando esse vírus entrar aqui e deparar com as bactérias que tem aqui dentro, ele morre no meio do caminho. Mano, eu comecei a rir. Aí, agora... Tamanho da Não, me faz miséria. a pergunta agora. Quantas pessoas, me faz a pergunta, quantas pessoas foram contaminadas? Fala. Quantas? Nenhuma. Ninguém lá pegou. Não sei por quê. Teve uma senhora que morreu, mas ela morreu, já era uma pessoa de idade, tinha problema de diabetes, né? E morreu nessa época. Então as pessoas, morreu de Covid. Mas não conheço nenhum outro caso lá no nosso redondeza, na comunidade. Nenhum. Uhum. Você vê o tamanho do... Então, assim, complicado, né, cara? Complicadíssimo. Então, o que mais me chocou era essa miséria, sabe, mano? E mais, né? Que esse ambiente se tornou fruto do mau governo, de uma má administração, porque os caras foram lá e fecharam os lixão. Aí deram indenização pros catadores. Porque lá o pessoal tem a força do trabalho no braço, isso é lindo. As pessoas trabalham lá. Pessoas trabalham, mano. Elas não são preguiçosas, elas trabalham. E aí deu indenização e acabou o lixo. Aparentemente acabou por causa da Copa do Mundo, as Olimpíadas. Tinha que mostrar para o mundo que eles estavam preocupados com o clima. Preocupado nada, estava preocupado com eles, pô. E a Copa do Mundo provou isso no Rio de Janeiro, estava preocupado com eles. Qual o legado que deixou de Copa do Mundo para o Rio de Janeiro? Não conheço. E pro Brasil tem um montão de estádio em estados aí que nem tem futebol, tá lá aquele urubu branco, não. Elefante branco. Brasília, Manaus. Exatamente. Então, assim, aí entra na questão política, mas um dia todo mundo vai ter que dar conta. Então, isso me chamou muita atenção, né? Essa pobreza.
Mas o que mais me chama atenção é que essa comunidade ela está atrás da Petrobras, né, da Reduc, que é o quarto maior PIB do Rio de Janeiro. Como é que é isso? É complicado. Mas A distância, a gente né? está lá, vai fazer 8 anos. E como que tem sido o trabalho lá, depois que vocês foram pra lá mesmo? Assim, eu sou suspeito de falar, né, cara? Mas o nosso trabalho é um trabalho bem sério, né? Hoje a gente trabalha, né, com a visão na criança, né, cara? Tirando essa criança dessa vulnerabilidade, né? Trazendo. O nosso slogan é haja. Tudo começa na criança. Quais são as atividades, assim, o Então, programa? hoje você tem um programa de educação, né? Não é quando a gente fala de educação, é reforço escolar, não. A gente tem um programa de educação mesmo, de alfabetização, de levar a criança a ter um pensamento lógico naquilo que ela faz. Então, se hoje você perguntar, não vou falar às crianças que elas não têm ainda essa capacidade de responder como eu quero que os adolescentes respondam. Então, eu pergunto, quando alguém te perguntar o que você vai fazer na escola, geralmente você pergunta para o vai fazer o que na escola? O que ela fala? Vou o quê? Estudar. Não, eu falo, não vai estudar. Você não pode ir para a escola para estudar, você tem que ir para a escola para aprender. Você vai para aprender, estudar é uma escolha tua, com aquilo que você aprendeu lá. Então, você aprendeu lá na escola, vamos estudar. Então a gente leva esse adolescente a pensar, mano. Você tem que ter pensamento lógico e sair dessa ideia de você ficar sempre na autodefesa, é porque eu não consigo, é porque tem o racismo, é porque nós somos pobres. Não, querido, assim, você tem que tomar uma decisão de, eu não vou ficar chorando assim, não. Já tá ruim. Eu falo pra esse irmão, deve ser muito difícil pra vocês morarem aqui. Tá difícil? Então vamos tentar melhorar, meu. Vamos tentar melhorar. Vamos tentar dar a volta. De que maneira? Só tem uma maneira, mano, que você pode mudar a sociedade. Educação. Se você educa um povo, você muda uma sociedade. Aí você entende por que o nosso Brasil, a educação, não é investido, né? Porque quando você faz um povo pensar, meu amigo, ele toma boas, né? Uhum. E quando eu falo pensar, eu falo para meus filhos, olha, eu falo assim, filho, nem todo mundo vai fazer faculdade, nem todo mundo vai fazer. Uhum. Isso é uma realidade? É, nem Claro. todo mundo vai fazer. Agora, você, independente do cara faz faculdade ou não, você pode encorajar eles a ter um curso técnico, a ter uma profissão. Isso é que move um país. Aham. Porque imagina, todo mundo fez faculdade, todo mundo é doutor. Não tem como. Opa, tem uma coisa errada aí, né? Tem uns que vão ser a capacidade, vai. Então, vamos fomentar. Se você tem esse menino que tem a capacidade para ir, vamos embora. Então, vamos lá. Você tem vamos lá, vamos bancar isso para tu, joia. Agora, tem um que não tem. Eu tinha adolescentes que chegavam lá para mim, me dizia para mim que estava na 6ª série, na 7ª série. Você manda ele ler um texto, ele não sabe ler um texto, interpretar um texto. Opa, que educação é essa? Com 17 anos você não sabe ler um texto direito, você não sabe. Aí é complicado, né? Então você tem um programa desse nível lá. Nesse nível de educação. Aham. E aí tem um outro programa que é um trabalho do serviço social que é muito forte, né? Hoje a gente atende 150 famílias diretas, que são as famílias dessas crianças. Então, além de atender essas crianças, eu atendo a família dela. Uhum. Então, uma coisa que é inadmissível, por exemplo, a gente encontrou crianças lá na localidade, né? Que não tinha documento, pô. Que não estavam matriculados na escola com 11, 10 anos. Isso é inadmissível. Toda criança tem direito à escola. Tinha vaga? Tinha. Né? Então, não vou botar a culpa na mãe que não foi, não. Mas por que a mãe não foi? Vamos lá saber. Então, Tem sempre a gente algo foi por trás, né? fazendo Mapeamento. todo o mapeamento, cadastrando. E hoje todas as crianças que estão com a gente, todas elas são matriculadas. Todas. E hoje a gente conseguiu já levar aí É um contraturno. Ela vai na escola e passa um período Isso, lá pá. na missão. Mas a gente deixa bem claro que a criança não vem para lá para reforço escolar mesmo. Tá. Não é reforço escolar, não. Ela não vem para lá para fazer o dever de casa dela lá no projeto. Não. Tem muito mais coisa. Você tem atividade de dança, você tem atividade de arte, você tem atividade de dança, coisas lúdica que leva ela a desenvolver um raciocínio mais lógico. Então isso é importantíssimo para a gente ali. Mas o trabalho social é muito forte porque você acompanha a família dessa criança, o serviço social e psicológico, né? Que acompanha junto, que tá junto. E aí você tem uma série de profissionais, voluntários. Cara, eu acho que o maior desafio nosso hoje é que todo mundo que trabalha com a gente é remunerado, né? Todo mundo é CLT. E o que mais dói para mim é que eu podia remunerar muito mais essas pessoas que são gabaritadas, são formadas,
mas eu não posso por conta de tanto imposto que você paga, né? O cara sai para tu quase o dobro, né? Isso é triste, né, mano? Uhum. É triste. Mas hoje todo mundo que vem trabalhar com a gente são os professores, são os educadores, né? Então você tem uma organização mesmo, Isso. é uma ONG ali. É um ONG. Tá. Exatamente. E aí, como que tem sido? Porque para nós, assim, sempre da tua vivência, para nós isso está no evangelho, né? Mas Tá. como que tem sido essa coisa daquela evangelização clássica, assim, no sentido. Para nós é inseparável, mas às vezes para quem tá ouvindo. Eu vou falar uma coisa aqui, ó, querido, você que tá aí, nome de Jesus. Escuta primeiro e depois você julga no teu coração. Deixa eu chegar até o fim. Eu estive numa reunião aqui em São Paulo uma vez, quando a gente estava começando um projeto, e numa reunião de pastores, a gente veio para tentar conseguir parceria, né? Conseguir gente que adotasse o projeto, né? Que sustentasse o projeto, né? Que abraçasse o projeto não como uma oferta voluntária, que ajuda, se você quiser mandar ajudar a gente, pode ajudar. Mas assim, você ter aquele investidor, eu não posso errar essa palavra, é decorrente ou recorrente? Recorrente. Recorrente, Então, que seja aquele investidor recorrente, que todo mês ele manda, eu posso contar com ele todo mês, sem ficar me preocupando. Tem um compromisso exatamente. anual. Um ano. A igreja fala, a gente quer ajudar vocês um ano, depois de um ano a gente renova ou não. Joia. Isso para mim... Você consegue se organizar. Exatamente. Então a gente veio na reunião aqui de pastores, rapaz, e a pergunta clássica foi, e quando é que vocês vão implantar uma igreja lá? Mano, quando que fez essa pergunta, depois de falar tudo o que era o local, né? Aí eu falei assim, ó, eu vou deixar minha esposa responder essa pergunta. Aí minha esposa respondeu, né, com todos os dados. Ela falou, olha, eu diria que no momento a gente não tem pretensão nenhuma de implantar uma igreja lá. E eu vou dizer por quê. 80% das pessoas que nós estamos atendendo, as pessoas que nós atendemos família, 80% não sabe ler e escrever. Então, a partir de adolescente, de criança, de adultos, então o que a gente pensa que é mais viável, né? Que é mais viável a gente ensinar essas pessoas primeiro a ler e escrever, né? Para dar elas depois a dignidade de poder abrir a Bíblia e ler, entender o que elas estão lendo. O que vocês acham? Um silêncio, né? Ninguém falou mais nada. Mas isso é verdade. Então, assim, agora eu vou falar a frase que não quero que você julgue. O nosso papel como age ali, nós não negociamos nossos princípios e valores. Nossos princípios e valores são do reino de Deus. Ok? Amém? Amém. Mas o nosso objetivo ali não é levar nenhuma criança a ir para a igreja. Não é. Isso a gente deixa claro e você pode julgar da maneira que você quiser. Não é um caminho para que ela chegue lá na Não igreja. é uma ponte para a criança ir. Não é. Mas como assim, irmão? Você não está lá para evangelizar? Eu falei, claro, depende do que você entende por evangelismo, né? Então eu vou te dar o meu conceito de evangelismo. Se você quiser depois, você pode me procurar e vão deixar meu endereço aí. Eu te mando todo o meu estudo de evangelismo. Mas evangelismo para mim é você levar a pessoa a ter consciência da vida que ela está levando longe de Deus e através de um relacionamento pessoal com Cristo, você fazer com que ela aceite ou recuse o evangelho. Isso para mim é a história de Jesus, é a vida de Jesus. Ele veio, encarnou, não se usurpou, e ele veio para quê? Para nos mostrar quem ele era. E como é que ele mostrou isso? Como é que ele mostrou isso? O primeiro ato foi, ele encarnou. Ele habitou entre nós. Ele andou entre nós. E depois ele começa a falar do seu reino. Isso foi depois de 30 anos. Né? Uhum. Então, assim, o nosso papel ali com cada criança é criar caminhos de Emaús. E eu amo essa passagem. Né? Já vai chegar, sabe onde eu vou chegar. O que é caminho de Emaús? Caminho de Emaús está lá em Lucas. Jesus chega no caminho de Emaús junto com os caras e fala para os caras o seguinte: o que está acontecendo aí? E os caras falam para Jesus: você não sabe? Você é o único que não sabe? Não sabe? O Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus. É mesmo? E começa a falar, e Jesus. Ok?
E foi conversando com ele. Aí o Caída, só tô aqui, só dando uma parafraseando. Janta com a gente aí, faz um lanche, vamos embora. No partir do pão, Jesus deu graça, e a Bíblia fala que quando ele partiu o pão, Jesus sumiu. O que eu gosto é do comentário dos caras. Por acaso, o nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco no caminho. Então, qual é o nosso papel do Age com cada criança, cada família que está ali? É fazer com que o coração dessas pessoas ardam. Por quê? Pelos nossos atos, eu diria, atos de compaixão, atos de amor. É por aí. O que a gente quer é construir ponte. Ponte de amor, né? De reino de Deus, de justiça. Aponta essas pessoas. Por que vocês fazem isso? Aí a gente aponta, olha, tem um caminho aqui. A gente não pode te obrigar a ir nesse caminho. É você que tem que decidir. Então eu vou falar uma coisa que pesa muito no meu coração e na minha esposa. Guarda isso. E eu sofro muito com isso, tá? E olha que eu sou evangelista nato, mano. Eu sou evangelista nato, todo mundo sabe. Eu sofro porque eu não posso convencer as pessoas de crer naquilo que eu creio. Eu sofro porque eu não posso converter as pessoas. Eu sofro dentro de mim porque eu não posso obrigar ninguém a frequentar um culto como eu frequento para celebrar o Senhor. Eu sofro. Mas o livro preto que eu conheço, antigo, mas mais atual do que ele não existe, ele me ensina que ninguém pode me impedir de amar as pessoas, nem elas. Então, o meu caminho com essas pessoas é um caminho de Emaús. É fazer com que o coração dessas pessoas ardam. E eu posso dizer para você com muita convicção, nós temos tido frutos maravilhosos de pessoas que têm tido experiência com Jesus por conta desse amor. Então, vou dar um exemplo aqui. Hoje nós temos uma cozinha solidária que surgiu na pandemia, né? Que a gente começou, o nome do projeto é AFO. Hoje a gente chama de cozinha solidária, mas eu gosto do AFO. O que é AFO? Arroz, feijão e ovo. Como é que surgiu isso? Na pandemia, algumas crianças iam lá para o projeto, ficava lá, não tinha nada no projeto, que a gente parou as aulas, né? Mas continuou ali com a comunidade. E aí uma criança chegou lá, e minha esposa falou, você vai para casa, vai almoçar. O menino falou assim, a tia, minha mãe mandou vir para cá e ficar aqui, porque aqui geralmente sempre surge uma comida, né? Aí minha esposa falou uma frase assim, quando uma criança vem te pedir um prato de comida, mano, ela já perdeu muitos direitos dela, né? Quando uma criança te pede um prato de comida, ela já perdeu muitos direitos dela. Aí eu falei, pô, Nádia, a gente podia fazer umas coisas aqui, vamos fazer um arroz e feijão para essas crianças aí, quem chega aqui come. Aí comecei a servir 2 pratos, a gente comia lá. Eu lembro que eu fazia até os ovos numa lata assim, com lenha, botava lá e cozinhava com a lata cheia de ovo. A gente comia muito ovo cozido, fazia empim. E aí 2 pratos, daqui a pouco 10 pratos, daqui a pouco o irmãozinho trazia outra, 15 pratos. Daqui a pouco um cara passou, pô, Pedro, posso comer? Comer. Aí hoje a gente tem uma cozinha solidária que a gente serve todos os dias, 220 refeições, todo dia. Então que começou em AFO, que AFO é arroz, feijão e ovo, mas também AFO é amor, fé e oração. E a coisa foi tão grande que depois começou AFO, Amigos Fazendo a Obra. Então hoje você tem um fluxo de 200 pessoas que vêm lá almoçar todo dia. Agora, a maioria das pessoas que vêm almoçar são pessoas que trabalham nos galpão, catando a reciclagem, vem para lá, as pessoas chegam lá, não no estado deplorável, mas com a roupa, que não é nenhuma roupinha, né? De trabalho. E tu vê que gente trabalhadora. Cada um chega com seu pó de sorvete, uma bacia grande, pequena, pequenininha. Agora, quando eu olho para ali, eu conheço um montão de gente. Eu na minha cabeça, falo, pô, esse cara nem merecia estar aqui. Isso é minha concepção, esse é o meu ato de justiça. Minha justiça é essa, trapo de imundície. Mas a cozinha solidária não tem a ver com dar comida. Tem a ver com amor, pô. E o amor encobre multidão de pecado. O meu papel não é ficar julgando quem pode comer e quem não pode. O que Deus deu pra gente foi alimenta essas pessoas. E hoje, o que eu menos sirvo lá é arroz, feijão e ovo. Então, na segunda-feira eu servi arroz, feijão, frango com batata. Às vezes tem arroz, feijão, moela, arroz, feijão com fígado, sempre tem uma salada. E as pessoas vêm com muita gratidão. E mesmo quando tem arroz, feijão e ovo, elas chegam com alegria. E quando só tem arroz e feijão, elas comem, né? Então,
quando a pessoa fala assim, o que você faz lá? Você prega o evangelho? Eu falo assim, depende do que é pregar o evangelho. As pessoas lá são amadas. As pessoas lá são abraçadas. As pessoas lá são cuidadas. A gente chora com elas. A gente corre atrás daquilo que elas precisam. Se pregar o evangelho é outra coisa. O que eu acredito que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Agora, o maior poder que, para mim, ele resume o evangelho é o poder do amor. Porque o Paulo diz isso, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, que eu... Se não tiver amor, querido... A ninguém fique devendo coisa alguma, não serve exatamente. amor. Se tiver que dever alguma coisa, que seja o amor. Cara, é muito, muito... Eu te perguntei de propósito, lógico, né? Porque é quase sempre assim, quando eu encontro com você, ou com o Capelete, que tá mais perto da gente aqui, a gente anda muito junto, aqui como igreja, né? Às vezes as pessoas falam, eles plantaram a igreja, eles fazem os cultos, ou alguma coisa desse sentido. Ou quantas pessoas se converteram lá. E aí a gente tem que ficar respondendo essas perguntas ainda, né? Exatamente. Então, lá já é uma comunidade, já é uma igreja, tem muitos membros. Eu falo eu tava até brincando ontem, já tô na casa do amigo meu, eu falei assim, rapaz, eu prego todo dia. Todo dia eu tenho 5 minutos para compartilhar um texto. Então eu chego lá, às vezes... Isso no almoço lá? No almoço. No almoço eu tenho 220 pessoas assim, eu falo, pessoal, vamos orar aí, vamos pensar um pouquinho no reino aqui. Pessoas em silêncio, eu vou lá. Aí teve uma semana, eu falei, eu quero cantar um hino aqui agora. E vou cantar um hino que eu tenho certeza que vai haver uma manifestação aqui, sobrenatural aqui. E tem um hino antigo, que muita gente que não era nem criada ainda, não era nem nascido quando esse hino foi. O pessoal espera de mim, né? O pessoal fala que sou pastor, né? Missionário, espera de mim o quê? Um hino? Eu fecho os olhos aí, pessoal. Aí o pessoal baixou a cabeça e comecei. Uma vez Flamengo. Comecei a cantar, o pessoal, Vasco! Eu falei, olha a manifestação do inimigo. Aí comecei. Aí o pessoal começou a rir. Quando o pessoal começou a rir, eu pedi de silêncio. Falei, então, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra você. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí comecei a falar sobre alegria. O que é alegria? Né? Talvez você riu porque eu cantei um hino. Mas aí eu cantei um samba enredo que a gente tem do carnaval, né? Aí eu cantei o samba. Eu falei, vou cantar um samba aqui. Aí eu comecei a cantar. Nem sempre um sorriso nos lábios de alguém expressa a alegria de que está vivendo bem. E aí eu falo que a alegria, né? Paz não é ausência de problema. Nós temos problema. E sempre dá um texto, né? E eu falo, vamos orar agora pela comida. E a gente ora. E tu olha pra fila, cara, no olhar, você sabe discernir isso que você tá falando, que aquilo tá... mexeu em alguém ali. E depois tu olha, tu pontua, né? Quando o cara tá comendo, que ele vai sentar ali pra comer, você chega aí, como é que você tá, alemão? Tô bem, pô, você falou isso. Falei assim, e aí? Como é que tá a vida? Aí, e ali você, caminho de Emaús, né? Você vai devagarzinho. Então já teve situações de pessoas que falaram, pô, Pedro, tô indo na igreja. Eu falei, que legal, cara. Vai lá, continua. Então, é por esse caminho aí. É o que a gente sempre entendeu, uma vida que não é compartilhada, né? No sentido partilhada, né? Agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Então tem culto, tem todo dia, tem mesa todo dia, tem amor todo dia, tem louvor todo dia, tem abraço todo dia. E tem uma coisa, cara, que você contou uma vez, eu não me lembro onde que eu ouvi, que eu achei que você era eu achei que você era mais novo, eu achei que nossa diferença não era tão assim, tão grande, porque já veio ouvindo você há muitos anos. Aí tu percebe que tem idade pra ser meu filho. Isso meu pai tem tua idade mesmo. Você tem quantos anos? Tenho 39. Então, eu tenho filho de 38. Então, é isso aí mesmo. Pronto. E aí, eu lembro, conta aquela história que eu quero deixar registrada. A história do... Mudando um pouco de assunto, mas eu quero muito deixar registrado aqui comigo. Do passo? Não, a história da sua vontade. De andar. Onde Jesus andou. Isso aí. Onde Jesus andou, cara. Vamos pra Jerusalém. Mas isso é interessante. Lembra que eu falei que quando eu fui pro Borel, eu queria ir pra onde? Pra África. Lembra que eu falei que eu vi uma foto, né? O meu sonho era ir pra África. Eu queria ser missionário na África. Só que assim, eu sou tipo do missionário, se você quiser me chamar assim, eu sou um pouco polêmico em relação a isso, a questão de missões. Não é que eu sou sádico, eu sou meio... Não, mas assim, eu acredito e prego isso, e acredito desse jeito, né?
você vai ter que ter muita base, mas muita base bíblica mesmo para você me convencer a mudar meu pensamento, irmão. Mas tem que vir com base bíblica, tá, irmão? Não vem com substânciazinha de, como fala o meu amigo Jeremias, tem que ser substância, irmão, né? Tem que ser macaxeira, senão... Vem com carro de arroz, não. Porque eu sempre pensei o seguinte, se for pensar naturalmente como missionário, eu sou um missionário que não dei certo. Uhum. Porque eu sou carioca da Gema, nasci e criado no Rio de Janeiro, me formei no Rio de Janeiro, conheci o evangelho no Morro do Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, estudei no Rio de Janeiro em relação a isso, assim, vou falar firmeza teologia, mas estudei biblicamente, seminário no Rio de Janeiro. Ok? Então, o missionário, na tua perspectiva, responde aí, vou deixar até deixar um silênciozinho assim. Quando você fala de missões, qual o primeiro versículo que vem na tua cabeça? Pensa aí. Pensa. Fala em voz alta. Qual o primeiro versículo que vem na tua cabeça quando fala de missões? Eu sei que você falou, ide por todo mundo pregar o evangelho, certo? Você falou, ide fazer discípulo, ide às nações, ok? Com certeza você falou isso. O crente fala isso. Aí eu digo o seguinte, queridos, isso... Não, tem que fazer outra pergunta. Por exemplo, se eu falo assim, missões, qual é o primeiro continente ou país que vem na tua cabeça? Todo mundo fala, África. Isso é preconceito, mano. É porque eu não tô aí com você, não. Porque na minha carteira aqui, eu devo ter na minha carteira uns 70, 80 reais. Eu ia te falar assim, ó. Me diz um versículo na Bíblia que Jesus mandou tu ir pra África. Me diz um versículo. Que eu te dou 70. É que eu não tô aí perto de você. Não tem. O que Jesus falou foi, ide por todo mundo. Hoje eu tô em Santo André, na rua... Xingu. Rua Xingu, Santo André, que está dentro de São Paulo, que faz parte do Brasil, que está na América do Sul, que está no mundo. Isso aqui faz parte do mundo. Então, ide até Santo André e pregue o evangelho, querida. Né? E o próprio Jesus falou, ficai em Jerusalém, depois vai até São Paulo, vai em Minas Gerais, vai ali no Sul, e depois vai para os confins da terra. Mas, a minha base bíblica para missões está em João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, estando os discípulos presos dentro de uma casa, Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. E mostrou as mãos. E outra vez Jesus disse, paz seja convosco. Aí o texto diz assim, e disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, para mim, a base de missões está aí. Depois disso, Jesus falou, ide por todo mundo. Mas qual foi a primeira base que ele disse? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, missões para mim é assim como o Pai te enviou, assim como o Pai me enviou. Como é que o Pai enviou Jesus? Já se fez essa pergunta? Vou falar de novo. Como é que o Pai enviou Jesus? Responde. Porque Deus amou e ele enviou Jesus. Então, missões, querida, tem que ser feito por amor. Assim como ele foi enviado, eu e você nós somos. Agora, as demais coisas, querida, tudo que for feito no reino de Deus, se não for por amor, é obra morta. Tá correndo atrás do vento, querido. Tudo. O atravessar a rua. Então, assim, tá registrado aqui, não fica chateado comigo, não. Nem tudo na tua cara. Pedro, tô falando aqui o podcast não, nem tô falando da igreja aqui não. Tô falando Pedro, eu não acredito num cara que fala pra mim que ele quer ir pros confins da terra pregar o evangelho, se ele não consegue fazer uma visita num hospital, mano. Ele não consegue falar pro amigo dele. Ele não consegue fazer um ato de amor com alguém que entende o idioma dele. Vou até brincar aqui agora. Imagina esse cara, não, pastor, eu quero ir pra África. Esse cara tem que dar uma passagem só de ir. Vai e não volta mais não, irmão. Porque tu não faz nada aqui, tu não vai fazer lá. Não vai fazer. E desculpa, irmão, vou falar com conhecimento de causa. Eu conheci um monte de missionário que foi para o confim da terra para fazer turismo. O que mesmo ele faz lá é levar o reino de Deus. Agora então com o celular? Eu não tô chateado não, irmão. Né? Ó, deixa eu falar assim. Papel aceita qualquer coisa, irmão. Carta aceita qualquer coisa. Desculpa. As cartas do Paulo, se não fosse verdade, não tinham mover do Espírito Santo como tem. Então o papel aceita qualquer coisa. Então é complicado quando a gente fala essa questão de... Então sou missionário que não deu certo, eu nunca fui. Jesus nunca falou, ide. Jesus falou, fique.
Fique. Aí eu sou missionário no Rio de Janeiro, 20 anos. Mas qual era o meu sonho? Que um dia eu queria ir para a África. Fiquei 20 anos no Borel. Agora, presta atenção. Com 10 anos no Morro do Borel, não é 10 anos de idade não, com 10 anos de trabalho no Borel, um dia eu estava olhando para uma cruz. Vai para tua pergunta agora. Estava olhando para uma cruz, meditando de manhã lá, tô olhando para a cruz. Aí eu comecei a pensar, meditação de manhã, eu falei, Gólgota, lugar da caveira, crucificação, Jesus na cruz, comecei a imaginar os dois ladrões, e olhando para aquela cruz em cima do morro, que era uma cruz que a Igreja Católica colocou lá no alto, eu falei, caraca. Aí eu comecei a pensar lugar da caveira, Gólgota, comecei a pensar Jerusalém, Israel, eu falei, caraca, mano. Aí eu comecei a pensar para mim assim, cara, imagina um dia eu poder ir aonde Jesus andou. Imagina eu poder ir na Terra Santa. Imagina eu poder pisar onde Jesus pisou. Imagina. Aí eu comecei a me ver andando onde Jesus andou. Aí eu comecei, Deus, que privilégio seria eu poder andar onde você andou. Aí eu gosto de ler a Bíblia, comecei a pensar nos pontos que Jesus passou. No Monte das Oliveiras, eu queria ir lá onde Jesus falou encontrou o endemoniado de Gadareno. Comecei a pensar num monte de lugares, mano. Aí eu fui arrebatado para minha igreja. Minha igreja fazia sempre caravana de 6 em 6 meses. O pastor levava quase 80 pessoas. Aí eu comecei a orar pelo meu pastor. Falei, Deus, em nome de Jesus, toca no coração do meu pastor, pai. Toca no meu coração do meu pastor pra gente fazer uma vaquinha para levar o Pedro Borel para Israel. Ia ser lindo. Eu vou levando só mala. E comecei a pensar, andar onde Jesus andou, pisar onde Jesus pisou. E fiquei quietinho. E aí Deus começou a falar para mim assim, Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Então, quando você anda no Borel, eu ando através de você. Quando você entra nas casas, eu entro através de você. Quando você fala com ele. Aí eu comecei a chorar. Falei, Jesus, eu não quero mais para Israel, coisa alguma, eu quero ficar aqui no Borel. Aí eu falei, não quero mais, quero saber de Israel. Eu quero é Borel. Fiquei mais 10 anos. E eu falei para você que eu fui para o Egito 4 anos. Quando eu fui para o Egito, né, com a minha esposa, eu lembro que eu fui lá conhecer o projeto. Aí o pessoal falou que eles queriam começar um projeto lá e levar a gente no lugar. Eu lembro que eu peguei um carro, andamos 40 minutos por estrada de asfalto e tal, e depois chegou um momento, depois das pirâmides, a gente entrou dentro de um deserto. Ó, eu devo ter andado uns 7 a 10 quilômetros para dentro do deserto. E eu falei, pô, só areia, só areia, só areia. Eu falei, caraca. Aí quando nós chegamos, era um terreno assim, tava bem morado com barra assim. Eu olhei pra minha esposa e falei, Nádia, que lugar é esse, Nádia? Ela falou, calma. Eu falei, tô calma, Nádia. Os caras querem fazer um trabalho aqui com criança, não tem nada aqui. Aí o pessoal falando em árabe, trazido para o inglês, trazia para minha esposa falava para mim. Eu falei, não quero nem ouvir nada. Fala, depois tu me fala tudo aí. E fiquei com meu filho ali. E tinha uma hora que eu comecei a ficar meio que em pânico, porque eu olhava para frente areia, do lado da areia, diagonal areia, eu olhava para o céu tá lá e Deus tá lá. Mas e aí? Aí eu falei para minha esposa assim, falei, Nádia, isso é loucura, Nádia. A gente veio para esse lugar com nossos filhos, Nádia, não vai dar certo isso. Ela, calma, Pedro, calma. Eu falei, tô calmo, Nádia. Aí teve uma hora que eu saí com meu filho assim, ficou olhando pro deserto, meu filho pegou na minha camisa e falou assim, papi, Deus realizou o teu sonho. Eu falei, que sonho, Gianluca? Você não queria andar onde Jesus andou? Eu falei, aí abaixei e falei, filho, aqui é Egito, aqui é Cairo. Papai queria ir para Jerusalém, Israel. Ele olhou e falou, mas não foi você que ensinou pra gente que um dia o Herodes queria matar a criança? O anjo apareceu pro José, acordou, ele falou assim, pega a Maria e a criança e foge pra cá. Ele veio pro Egito. Aí eu falei, é mesmo? Mano, eu comecei a chorar. Eu falei, é mesmo, filho, Jesus veio pra cá. Ele falou, veio pra cá. E acho que ele andou aqui. Eu falei, andou aqui. Aí chorei. E aí, geograficamente, eu tava meio perdido, né? Eu pergunto pra você, onde é que é o Egito? O Egito é no continente africano. E ali, mano, ali passou um filme na minha cabeça. Então, eu diria pra você o seguinte. Missões é tu permitir que Jesus ande através de você onde ele não andou. Onde é que você está? Missões começa aí onde você está. Agora, existe um sonho que ele colocou no teu coração, então não existe lugar, não existe tempo. Se ele falou que você vai fazer, você vai fazer. Então, creia nele. Creia e comece a fazer o que tu tem que fazer a partir de onde você está. E o resto é o resto. Então, o privilégio de fazer missões é permitir que ele ande através de você onde você está. E aí, mano, o mundo fica pequeno para você. Eu não sei falar inglês, mas eu vou tentar cantar uma música aqui, ó.
A música fala assim, e get holy, e get holy. Deus tem o mundo nas suas mãos e ele move para onde ele quer. Ele é capaz de pegar você e levar para onde ele quer. Como é capaz de pegar o Pedro, ficar 20 anos no Borel, 4 anos no Egito, agora estou no lixão. Para onde eu vou depois, que não sei. Mas uma coisa eu aprendi com Paulo, a minha pátria está no céu. De onde eu aguardo o Salvador que transformará esse corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. O resto, querido, é o resto. Aí tem... Cara, que alegria. Eu queria muito deixar isso registrado, porque isso é forte pra gente que cresceu nesse... Eu fiquei imaginando, Deus realizou os dois sonhos numa tacada Numa só, tacada né? só. Ixi, mas muito. Andou onde Jesus andou e ainda foi pro continente. E vou te falar, se você me perguntar hoje assim, Pedro, assim, qual é o teu... se você pudesse escolher para Deus, o que você gostaria de fazer? Eu até me emociono. Eu queria voltar pro Egito. Eu amei o Egito. Eu amei as pessoas no Egito. Eu amei a cultura. Eu amei estar num lugar onde as pessoas não tinham, né, na maioria, conhecimento desse amor de Deus. A gente penou porque muitas pessoas perguntaram pra gente o que vocês vão fazer no Egito. E a palavra que Deus deu pra gente, pra mim, pra minha esposa foi: vocês vão lá para amar pessoas. E quando eu falava para alguns pastores, é a mesma coisa, né? Vamos fazer o que lá? Eu falei, amar pessoas. Não, mas vocês não vão pregar? Eu falei, a palavra pra gente é amar pessoas. E a vontade que eu tinha, falar, pastor, João 3,16, João 3,16. Mas a gente sabia que era isso. E a gente viu muita gente tendo experiência com o Senhor através da nossa caminhada, né? Eu acho que eu traduzo uma... Né? Às vezes eu nem consigo falar isso, né? Uma menina que andou com a gente, ela foi a nossa tradutora durante 4 anos. Com 2 anos traduzindo a gente, tudo que a gente ensinava, falava, né, para o staff, ensinando como trabalhar com as pessoas, com as crianças. Um dia ela chegou para a gente e falou assim, a vida toda eu aprendi que vocês eram infiéis. A vida toda a minha religião disse que vocês não iam para o paraíso, porque ela era muçulmana, né? E ela dizia assim, depois que eu conheci vocês, eu vi que não é verdade. Não é verdade o que eu aprendi, não é verdade. E a gente falou assim, olha só, existe um caminho, você pode falar com Deus. E para ela, na religião dela, ela jamais pode falar com Deus, né? Você fecha seus olhos. E aí foi passando, com o tempo ela voltou e falou, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu falei, eu tô lendo o livro de vocês. Então a internet hoje, mano, tá aberto para todo mundo. Ela, eu tô lendo o livro de vocês. Eu tô ficando impressionado. Eu falei assim, o próprio livro vai falar com você, lê? E quanto mais você se expõe à palavra, mais ela fala contigo, né? Você não precisa... Então a gente deixou uma menina que hoje é uma das líderes do projeto, teve uma experiência com o evangelho, mas ela vive um momento difícil, porque ela não pode expor isso, senão ela é expulsa, né? É toda uma questão de cultura, mas a gente acredita com todo o nosso coração que aquela menina foi alcançada de uma maneira sobrenatural. Não só ela, mas outros, né? Eu tive o privilégio de ser padrinho de casamento de um casal muçulmano, né? Que disse assim, Pedro, você é meu amigo. Então, assim, hoje, se eu quiser voltar para o Egito, eu tenho uma gamada de pessoas, não cristãs, mas posso falar assim, muçulmano, que fala, minha casa é tua casa, quando você quiser vir, porque você pode ficar na minha casa. Então, assim, é amor, mano. Não tem outra palavra, não. O reino de Deus é movido por amor. É isso aí. Eu tô aqui, assim, quantos paradigmas, né? Por isso que a gente antes avisou você, espera chegar lá no fim, depois você desliga. Que senão, se a gente não... A gente vai esquecendo que as pessoas... Por exemplo, uma das pessoas que Jesus falou que tinha a maior fé era alguém não judia, que não seguia a Torá, e Jesus olhou pro centurião e falou assim, não achei fé em Israel desse tamanho, né? O evangelho começa... o primeiro lugar onde o Espírito Santo é derramado depois do Pentecostes, que é fora do arraial ali, é na casa do Cornélio, um homem também. Então, assim, a gente faz de tudo para manter Deus dentro do nosso arraial, mas... Ó, não sei se tá terminando o tempo, né? Aqui, mas tá no meu coração. Fala. Deixa eu só falar, eu acho que bem interessante isso. Na pandemia, foi muito difícil para mim deixar de ter muito contato com pessoas, né, amigos, né? Aquela pressão, não pode sair.
Então, assim, aí surgiu a questão das lives, né? E eu virei meio liveiro, muita gente me chamava para fazer live. Mas teve uma live que me chamou a atenção de um cara bem renomado aqui em São Paulo, um médico, né? Carlos Alberto, né? Bezerra. E ele fez uma live com muita gente que estava fazendo muita diferença, né? E ele me ligou, eu falei, vamos embora fazer, pô. E, cara, a live do cara bombava mesmo, assim. A gente tava lá na live. E, cara, mas assim, a hora passou e muita coisa falando. E aí, no final da live, ele falou assim, Pedro, agora nós vamos terminar, como sempre terminei com meus convidados aqui, um ping-pong. Aí eu falei, ping-pong? Como assim? Ele falou, eu pergunto, tu responde. Mas não pode pensar muito, não. Eu falei, aí é difícil, doutor. Como é que eu não vou pensar na minha resposta? Tem que pensar, pô. E como eu sou meio polêmico, eu tenho que pensar mais ainda. Aí ele, não, mas vamos tentar. Eu falei, vamos tentar. Aí ele começou, vamos lá. Uma música. Eu falei, aí, como é que eu vou te responder isso rápido? Uma música. Vou te perguntar, uma música do mundo ou de crente? Ele, não, o contexto aqui é cristão. Eu falei, não, tudo bem, porque, pô, assim, vamos pensar. Tem muita música de crente ruim. Ah, ruim. Tô na live com o cara, ruim. Não é verdade, pessoal? O pessoal lá, eu digo, sim. E eu falei, tem muita música não crente que acho que precisava ter cantado na igreja. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não. Bom, tem muita música que são poesias e para mim é um hino. Aí dá um exemplo. Eu falei, ó, olha o nome da música, Sal da Terra. Te lembra alguma coisa, Sal da Terra? Oh, pra mim demais. Né? Então, mas essa música é feita pelo Beto Guedes. E o trecho da música fala assim, ó, vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois, para melhor juntar as nossas forças, vamos ter que repartir o pão, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. Seja o sal da terra, ao sal da terra, né? Então eu falei, que música é essa, né? Mas não vamos entrar no contexto aqui não. Aí ele foi fazendo, foi respondendo. Aí a última pergunta, ele falou, agora uma pergunta contextualizada. Eu falei, fala. Ele, se você tivesse que escolher ser um personagem bíblico, quem você seria? Eu falei, aí, doutor, agora tu me pegou, hein? Ele falou, por quê? Eu falei, pô, meu personagem bíblico é complicado. Eu queria ser esse cara na Bíblia. Aí eu perguntei assim, quem que os convidados, né? Aí ele começou a falar, um queria ser Salomão, outro queria ser João Batista, Esté, tal. Então eu falei, pô, então, o meu personagem é bravo. Aí eu falei, ele falou, qual personagem? Eu falei, pô, vai levar a mão não, pessoal que tá na live aí, ó. Ah, se eu fosse escolher, eu queria ser um endemoniado de Gadareno. Aí ele, quem? Eu falei, exatamente. De verdade, doutor, eu queria ser um endemoniado de Gadareno. Mas como não? Eu queria ser aquele cara. Aquele cara lá. Aí ele falou assim, mas como assim? Eu falei, primeiro pra tu entender. O cara andava nu, acorrentado, se machucava, andava no sepulcro e todo mundo ficava em cima dele, né? Mas aquele cara tinha uma família, concorda? Ele não estava na redondeza dele, ele era de Gadara. Logo, imagina comigo, usa o seu mundo de Bob aí. Se uma pessoa passa ali, a Isabel passa ali e vê aquele cara daquele jeito lá, mas ela é de Gadara, ela vai, chega lá em Gadara, encontra a Ruth, que é a mãe daquele cara. Ela fala assim, Ruth, encontrei o seu filho lá, ele tava nu. E a mãe pergunta, como é que ele estava? Ele estava nu, todo machucado, estava acorrentado, estava todo mundo brigando com ele. Agora tu imagina o coração dessa mãe. É meu filho, né? Aí ele falou, mas tá. Eu falei assim, mas sabe por que eu queria ser ele, doutor? Porque no fundo eu queria saber que olhar foi aquele que Jesus deu para ele. Eu queria entender que olhar foi aquele que ele recebeu. Porque a Bíblia diz que quando aquele demoniado chegou perto de Jesus, eu acho que ele olhou, os demônios se manifestaram. E a Bíblia fala que Jesus não quis conversar com os demônios. Eu acho que Jesus está olhando para ele, tipo assim, foi eu que criei esse cara. Eu não criei esse cara para isso. E falou, sai dele. E ele ficou liberto e eu fico tentando imaginar como é que ele estava olhando para Jesus e Jesus olhando para ele. Eu quero te fazer uma pergunta aqui agora, doutor. O que aconteceu com aquele cara? Todo mundo, Daniel, fala, todo mundo fala assim, ele queria seguir Jesus pelo caminho. Eu falei, não, o texto não fala isso. Não ele pediu, Jesus falou para ele não. Não. O que a Bíblia diz é que ele estava assentado aos pés de Jesus com roupas novas. Então a primeira preocupação que Jesus teve com ele não foi mandar ele para um lugar pregar o evangelho, foi, coloca uma roupa nele.
tampa a vergonha dele, né? E quando ele tá ali, Jesus, ele fala, posso te seguir? Ele falou, não. Volta e fala pros seus o que aconteceu. Agora eu tô falando pro doutor, eu falei, doutor, e o que aconteceu com aquele cara? Aí eu perguntei assim, tá. E eu pergunto, você escuta falar depois daquele cara? O pessoal, não. Eu falei, não, porque tu não lê a Bíblia, pô. Vai ler o livro de Atos. Você vai ver assim, e os discípulos chegaram nas redondezas dos Gadaras e perguntaram, vocês já conhecem o evangelho? O povo disse, conhecemos. Eu pergunto, quem falou? Quem falou foi alguém que teve uma experiência com Jesus e nunca mais foi o mesmo. Então eu queria ser ele, porque eu queria saber que olhar foi aquele. E eu só quero resumir que é esse amor que eu procuro para minha vida. Pessoas têm rosto, tem nome e tem história. E aí, mano? Aí, ó. Pessoas têm rosto, nome e história. Cara, eu vou te agradecendo aqui. É de Deus, é de Deus. Não quero ser... Estou muito reflexivo aqui. Amém. Espero que os demais também estejam, porque essa é a nossa ideia mesmo. É ouvir histórias, é repartir aquilo que Deus tem entregado, onde você já está. Cada um aqui está num lugar, todo mundo que tem um encontro com Jesus pensa que tem que sair. Claro, começa onde você está. Começa onde você está, meu. O ir é só consequência. Prega para alguém, depois você vai para algum lugar, né? Exatamente. Cara, é o seguinte, eu vi que você gosta de café com açúcar, mas não tem problema, não é pecado. A gente tem sempre, muito que você falou, Emaús é um texto que rege muitas nossas reflexões aqui, justamente por causa da mesa, do encontro. Eu sempre passo um cafezinho antes, porque eu acho que tem que começar na mesa, sempre tem que estar. Há quem diga, né, que o homem não pode viver sem café. Você gosta de café? Não? Então, a partir desse podcast, você vai amar café. Aprendi assim, né? Eu tô passando pra frente isso. Tem que amar café. Soleta o café aí. Soleta o café, vai. Alguém soleta o café só pra mim saber que alguém... Vai, soleta o café. C-A-F-E. Daniel, vai. C-A-F-E. Não pode saltar café na tua vida. Por quê? Cafá. Não pode saltar café. Não café, mas ó, é a primeira coisa que você precisa ter na tua vida. Café, C-A-F-E. Café, C, coração, A, alma, F, força e entendimento. Primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Pronto. Café. Amém? Então, cara, por isso que eu amo café. Eu nem sabia. Então, não pode faltar café. Pra você começar na sua mesinha agora lá. Eu vou revelar, eu faço coleção de caneca. E essa não é qualquer uma, não. Essa aqui é e uma camisetinha pra você lembrar da gente. Só vou usar se não for Baby Look. Não é Baby Look. Mas passaram pra ti o meu... eu acho que não, sim. porque eu vou em congresso de missão, o pessoal, pastor, pode usar a camisa? Eu falei, claro, se não for Baby Look. Ele me bota uma camisa e fica aqui. Eu falei, que não dá pra usar essa camisa. Cara, eu vou te agradecendo. Obrigado mesmo, sei que tá corrido. Amém. E a gente mobilizou aqui pra ter esse tempo com você. E uma das coisas que a gente tem aqui, a gente não combina antes, mas pra você não vai ser difícil. Mas a gente tem um único quadro aqui, que é o quadro onde a gente termina tudo. Que a gente chama de 2 minutos para o mundo. Que é a ideia de que a mesma viagem que você já teve vários pensamentos, eu teve vários também. E um dia eu tava pensando, cara, com esse movimento todo que a gente abre uma live e pessoas entram, a gente não sabe nem quem é, não tem domínio nenhum. Mas tem um lado bom. Já pensou se um dia Jesus desse a chance de a gente poder comunicar com todo mundo em tempo real, não fosse nem depois. Aí eu falei, seria bacana. O que será que eu falaria se Deus me desse essa chance? Mas 2 minutos. Mas também Deus não ia dar mais do que 2, não tem essa moral toda, não. Aí eu criei esse quadro aqui, que é o 2 minutos para um. Por quê? Porque eu acho que se a gente tivesse, sem combinar sempre, aquela mensagem que de fato você carrega e que você fala assim, cara, é isso aqui que eu carrego, é isso que eu quero deixar, é isso que eu quero que as pessoas lembrem de mim. Aí você olha aqui para nossa câmera 27 e aí você 2 minutos para o mundo com ele. Pedro. Tem tantas coisas, mas eu acho que eu veio aqui uma no meu coração bem forte, né? Tem Atos 4, Atos 4:20, né? Que diz, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas isso vem de um texto no versículo 13, quando Pedro
e João estavam diante do Sinédrio, né? Que estava ali diante do Caifás, né? Alexandre, os sacerdotes, sumo sacerdote. E ele começa a explanar sobre o Cristo, né? Sobre a palavra de Deus. E a Bíblia fala que os soldados viraram e disseram assim: verdadeiramente esses homens estiveram com Jesus. E o texto diz que eles eram... Quem são esses homens que estão falando? Não são indoutos, analfabetos? Que era Pedro, pescador, Pedro e João. Mas o que eles reconheceram é que verdadeiramente eles estiveram com Jesus. Então eu diria que estar com Jesus faz toda a diferença. Então, se todos estivessem com Jesus de fato, o mundo não estaria como está. Então, encorajaria você. Esteja com Jesus. Escolha andar com Ele, porque com Ele você sempre vai ser a maioria. Que Deus te abençoe. É isso aí, cara. Muito obrigado mesmo. A gente vai ficando por aqui. Se Deus quiser, a gente se encontra aqui no YouTube na próxima semana. E a gente tem nosso jargão e a galera vai à loucura. Sejamos uma benção. Até a próxima. Valeu, galera! Pô, vocês caras quietinhos, né? Nossa.